maior informações possíveis do seu cliente para poder mostrar uma proposta para ele em uma próxima reunião, beleza? Então você tem que entender que uma boa reunião ela é pautada em cima de boas perguntas. E essas perguntas elas são embasadas no modelo chamado de Spin Selling, que é basicamente o seguinte, eu vou te explicar o conceito de Spin. O S significa situação, ou seja, você tem que entender em que situação o seu cliente se encontra, você vai ajudar ele, né, a descobrir em que situação ele se encontra. O P significa problema, ou seja, quais são os problemas do seu cliente. Mediante as perguntas que eu vou te liberar aqui abaixo desse módulo, você vai conseguir extrair todas as informações necessárias para conseguir aplicar esse modelo de Spin Selling. Como eu te falei, o P é o problema, né? Você tem que descobrir todos os problemas aí do seu potencial cliente. O I é implicação. O que significa implicação? Você tem que fazer o cliente imaginar as possibilidades que ele terá caso ele não resolva todos os problemas que você ajudou ele a descobrir. Por exemplo, vamos supor que o concorrente dele esteja vendendo mais que ele. E esse concorrente, ele anuncia nas plataformas, seja no Google ou no Instagram. Beleza, você já sabe que esse concorrente dele anuncia. Caso esse seu potencial cliente não comece a anunciar, esse concorrente dele vai roubar até os clientes que ele já tem. Então você vai implicar, você vai ilustrar uma situação que, se caso ele não resolver o problema que ele tem de não fazer anúncio, de não atrair mais clientes, de não atrair novos leads para o negócio dele, o concorrente dele pode tomar todos os seus clientes que já são fidelizados lá, porque o concorrente dele vai estar anunciando e ele ainda não anuncia. Então, essa é a parte da implicação, é ilustrar um possível cenário que pode ocorrer caso o seu potencial cliente não resolva o problema que ele tem. E por último é a necessidade, que a necessidade você gera ela em cima do seu serviço e agora eu tenho a solução para essa necessidade, que é o meu produto ou o meu serviço. Então, basicamente, a primeira pergunta que você vai fazer para o seu cliente é pedindo para ele contar um pouco da história da empresa. Ah, mas por que eu tenho que saber um pouco da história da empresa dele? Todo empresário, ele ama falar da empresa dele. Então, nisso, você já vai gerar um ponto de conexão. Ou seja, o empresário vai se abrir com você, vai contar todos os detalhes da empresa dele e você já vai estar a par de tudo que acontece na empresa dele. Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer. A segunda pergunta que você precisa fazer é se ele possui um sócio. Ah, Matheus, por que eu tenho que saber se ele tem um sócio? Basicamente é o seguinte, se você prosseguir essa reunião sabendo que ele tem um sócio e não chamar esse sócio para a reunião, você basicamente jogou o seu tempo e o dele no lixo. Porque ele não poderá tomar uma decisão sem estar com o sócio. E basicamente o que ele vai te falar no final é o seguinte, ó, eu gostei muito do que você me falou aqui, mas eu tenho que ver com o meu sócio para ver se ele topa esse projeto. E na maioria dos casos, ou ele pode nem te responder mais depois que vocês fecharem a reunião, ou ele vai falar para o sócio dele e o sócio dele vai falar, olha, eu não gostei desse projeto não vamos nem marcar a segunda reunião com esse cara. É uma das possibilidades, né, uma das várias possibilidades que tem de acontecer caso você prossiga uma reunião com ele tendo um sócio e você não chamando esse sócio para a reunião. Ah, Matheus, o empresário tem um sócio. O que eu faço? Você vai falar para ele, ó, você consegue chamar seu sócio agora para a reunião? Caso ele não consiga, você vai reagendar essa reunião para outra data que ele possa estar com o sócio dele para eles tomarem uma decisão juntos, beleza? E a terceira pergunta é a seguinte, você vai perguntar para ele quantas vendas em média ele faz por dia / semana. O porquê dessa pergunta? Com isso, você já vai conseguir descobrir o ticket médio dele, ou seja, quanto mais ou menos cada pessoa gasta ao comprar com esse seu potencial cliente, ou seja, quanto que a pessoa gasta quando ela vai efetuar uma compra. Esse é o ticket médio do seu potencial cliente. A quarta pergunta, você vai incitar ele a te dizer qual que foi a melhor ação de marketing que ele já fez na empresa dele. A melhor ação de marketing, vamos supor que ele te responda o seguinte, a melhor ação de marketing que eu já fiz foi um post no Instagram com a seguinte explicação, com a seguinte promoção, com o seguinte tema. Basicamente, isso é para você entender o que já deu certo. Se aquele post, aquela coisa que ele fez já deu certo, basta você replicar, criar um anúncio semelhante àquele, uma estratégia de venda semelhante àquela e replicar no negócio dele. Então, essa pergunta ela vai te dar um norte muito grande. E a última pergunta é onde você vai mexer com o ego dele. Você vai falar basicamente o seguinte, olha, empresário,
quanto que eu preciso vender a mais para você, para que você fale para os seus amigos que eu fiz um bom trabalho. Na maioria dos casos, ou ele pode te dar uma resposta exorbitante, um exemplo, eu preciso vender 200 mil a mais, que é uma resposta exagerada, e aí você vai retrucar a pergunta falando o seguinte: você já vendeu 200 mil a mais aqui na sua empresa? Se ele falar que sim, beleza, você vai perguntar para ele quantas vezes ele fez isso, para ver se realmente é plausível isso acontecer. Caso não seja, você vai falar para ele: ó, meu amigo, eu preciso de algo mais plausível, que me dê plausibilidade. Na maioria dos casos, os empresários, quando é comigo, né, eles me respondem o seguinte: olha, Matheus, até pouco tempo atrás eu vendia R$ 2.000 por dia, hoje eu estou vendendo 1.500. Se eu voltar a vender R$ 2.000 por dia, eu já achei que seu trabalho foi bem feito e eu te indico para os meus amigos. Então, basicamente, essa vai ser a maioria das respostas que você vai ouvir desse cliente. Após obter todas essas perguntas, a última que você vai fazer é a seguinte: olha, fulano, eu entendi que a sua necessidade é Y, X e Z. Então, tal dia eu posso te trazer uma proposta com todas essas soluções para suas necessidades? Então, você já vai deixar uma data bem definida. Mais uma vez, te lembrando, jamais deixe o empresário escolher uma data, jamais deixe essa pergunta em aberto. Você sempre vai falar: ó, amanhã ou depois de amanhã a gente pode marcar essa reunião a tal horário? Caso ele fale que não consiga, tente agendar para no máximo 3 dias depois dessa reunião que você está fazendo com ele, porque se passar disso, lamento, você perdeu o seu tempo e provavelmente ele nem vai te responder mais. Fechou? Então, eu espero que você tenha entendido essa aula. Eu vou deixar essas perguntas aqui abaixo. Quando você estiver numa reunião online, você pode fazer a reunião com essas perguntas abertas para você não se esquecer. Então, é basicamente isso que eu queria te entregar nessa aula. Aplique tudo que você encontrar aqui e não existe um script bem elaborado para isso, tá? Você vai ter que adaptar em determinadas reuniões para determinados clientes também. Mas essas perguntas vão te dar um norte muito interessante. E um outro detalhe que eu preciso te avisar é: no momento da reunião, não fique nervoso. Eu sei que é algo que acontece, é comum de acontecer, mas imagine o seguinte: você vai na reunião como se você estivesse indo ajudar um amigo seu. Eu vou ali ajudar meu amigo a vender mais, porque é isso que, na verdade, de fato, você vai fazer, beleza? E uma coisa que você precisa ter claro, que não é você que precisa dele. Jamais isso vai acontecer. É ele quem precisa de você. É ele quem precisa vender mais. É ele quem precisa ter uma mente pensante para fazer a empresa dele vender mais, visto que ele não tem tempo para isso e nem sabe tudo que você vai aprender nesse treinamento. Espero que você tenha gostado. E se surgiu alguma dúvida, você pode deixar no nosso suporte ou anotar para tirar nas aulas ao vivo. Tamo junto, um abraço e valeu!